Olá pessoal, eu venho aqui com um pequeno aperitivo filosófico para esse domingo, em que vou relacionar três coisas. Uma noção, uma passagem da mitologia grega, um diálogo de Platão e uma referência também à filosofia do direito. Então, do ponto de vista mitológico, uma coisa interessante é que os deuses gregos, talvez de forma diferente, né, do deus judaico-cristão, do deus monoteísta, né? Esses deuses gregos, eles estavam submetidos às leis do mundo, né? Eram deuses que não estavam fora do mundo e ordenavam o mundo. Eles se submetiam às leis do mundo, né? Então cada deus tinha suas características, né? Não podiam alterá-las de forma tão livre, né? E também, como eu disse, se submetiam a certas leis e até aos seus próprios juramentos, né? Então existe uma passagem na mitologia grega, um mito sobre o nascimento do deus Dionísio, ou Dioniso, ou Dionisos, né? Em que Zeus faz um juramento e mesmo arrependido de ter feito, ele é obrigado a cumprir aquele juramento, né? Então, rapidamente, eu lembro desse mito. Zeus tinha uma relação extraconjugal com uma mortal, com Semele, né? Zeus, que era casado com outra deusa, com Hera, ou Hera, com H, não é? E Zeus tinha essa relação extraconjugal com Semele, e Hera, sua esposa, era muito ciumenta. Então Hera se transforma numa senhora idosa, né? Numa velhinha, e aparece para Semele e instiga um ciúme em Semele. Diz assim: olha, Zeus lhe aparece como um mortal, né? Ele não lhe aparece como aparece, né? Como ele é para Hera, para sua mulher, né? Ele não aparece para você com suas vestes divinas, né? Ele não aparece vestido com os raios e os trovões, né? Porque Zeus era o Deus dos céus. E isso realmente causa uma inquietação muito grande em Semele, que pede então que Zeus apareça dessa forma para ela. E Zeus hesita, tenta dissuadi-la, mas ela insiste muito e ele finalmente diz que vai aparecer, e ela completa, né, a conversa dizendo para ele jurar pelo rio Styx, ou Estige. E ele de novo hesita, né? Mas ela insistindo, ele jura pelo rio Estige, o rio dos mortos, o rio que passa no Hades, né? Que ele viria dessa forma. E como eu disse, mesmo arrependido do juramento, ele tem que cumpri-lo, né? Ele, o maior dos deuses, então aparece dessa forma para Semele, que não suporta aquela visão e morre fulminada, carbonizada. E Zeus ali, ela estava grávida dele, justamente do deus Dioniso, e ele, então, ele pega Dioniso ali, retira da barriga de Semele, pega Dioniso e o coloca em sua coxa, costura ele na sua coxa, e Dioniso vai então nascer alguns meses depois, e são muito bonitas as histórias desse Deus, que é o criador da viticultura, né? É o Deus do vinho, das festas, da alegria, e que vai ser chamado de Baco em Roma. Mas esse mito mostra bem isso, né? Essa submissão dos deuses do Olimpo a certas leis. Isso também
de alguma forma, tem a ver com o diálogo de Platão, quer dizer, aí já estamos na era da filosofia, não mais do mito, mas do logos, e é o diálogo Eutífron de Platão, em que há ali um diálogo entre Sócrates e um homem chamado Eutífron, em que eles discutem o seguinte: a piedade, né, no sentido da religiosidade, do respeito aos deuses, pelos homens, né? Essa piedade, ela é comandada pelos deuses e por isso ela é boa, ou ela é boa em si e por isso é comandada pelos deuses? O diálogo não é muito claro e termina sem uma posição dos dois a respeito disso, mas na filosofia, na história da filosofia, isso ganha uma formulação muito clara, que é a seguinte: existem leis morais, né, que estão acima de Deus de alguma forma, ou que existem independentemente da vontade de Deus, e por isso ele, nos seus mandamentos, comanda, prescreve essas leis, ou as leis morais são criadas por Deus, né, e podiam ser diferentes. Então isso vai causar grandes discussões filosóficas na Idade Média, na Idade Moderna, opondo realistas e voluntaristas. Né? Para os realistas, essas leis morais sim existiriam independente de Deus, da vontade de Deus. Né? Elas teriam uma existência real e independente, como eu disse, de Deus. E os voluntaristas não, como por exemplo Guilherme de Ockham, de quem falei esses dias aqui no perfil, ele vai dizer que não, que as leis morais são boas e devem ser obedecidas porque são comandadas por Deus, e não porque são boas em si. Né? Então ele vai chegar a dizer que Deus poderia dizer aos homens para odiá-lo e não amá-lo. E essa é a discussão, né? A posição realista de que existem verdades morais independentes da vontade de Deus, às vezes ela é tomada como uma certa heresia, impiedade, não é? Como uma afronta à existência de Deus, porque de alguma forma ela pode levar a questionar a soberania, a onipotência, né, da vontade divina. Então, nesse caso, Deus estaria submetido a alguma coisa que existe fora dele ou antes dele, enfim. Né? Embora entre os realistas existam muitos religiosos também que tentam, então, conciliar essa ideia da onipotência divina com a existência de leis morais que são boas em si, né? Porque realmente é difícil também de aceitar que Deus prescrevesse coisas que nós consideraríamos imorais ou cruéis, né? E para terminar agora com a referência à nossa disciplina, a filosofia do direito, eu lembro de Hugo Grocio, né, que é um dos precursores do direito natural moderno, né, do direito natural baseado na razão, e também um dos pais do direito internacional. Hugo Grocio, então, como o direito natural moderno de matriz racionalista, né, ele vai dizer que existem leis naturais, né, e que essas leis são eternas, né, são imutáveis, e Grocio vai dizer de forma explícita que essas leis existiriam independentemente da vontade de Deus. Isso é tomado como eu disse, como uma certa afronta à religiosidade, mas é uma posição de Hugo Grocio, que é um dos precursores desse direito
natural secularizado, né? Não mais o direito natural da Idade Média, o direito natural religioso, mas um direito natural racional. Né? Então, na polêmica aí que eu mencionei, Grotius se filiaria ao realismo, aos realistas, que entendem que existem leis morais, universais e eternas, e que independem até da vontade de Deus. Essa discussão sobre o diálogo de Platão ficou conhecida na história da filosofia como o dilema de Eutífron, né? E assim que é tratado e por muitos autores, até na contemporaneidade. Então existem autores contemporâneos que falam em verdades matemáticas, né? Em verdades matemáticas, em leis matemáticas que Deus também não poderia mudar, né? Então que ele também estaria de alguma forma não submetido, mas essas leis independeriam da vontade de Deus. Aí é uma discussão até mais contemporânea. Eu acho que um filósofo inglês chamado Swinburne, que traz essa discussão sobre verdades imutáveis matemáticas, que relembra um pouco a filosofia de Platão, né? Platão tem uma ideia, uma teoria do mundo suprassensível, do mundo das ideias, né? Do mundo inteligível, e me parece ali também que essas ideias de Platão, a ideia do bem, ela existiria de uma forma autônoma, até independente da figura divina.